Essa é uma atividade bem interessante e robusta porque, apesar do seu foco ser a demonstração do uso das estruturas condicionais, ela incorpora muitos dos conceitos de programação já aprendidos em aulas anteriores. Vamos criar um algoritmo para calcular o imposto de renda utilizando a linguagem C#. Vai ser uma ótima forma de integrar os seus conhecimentos em programação. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente integrado para desenvolvimento na linguagem C#, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C#, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer esse procedimento. E na aula de hoje nós vamos criar o nosso primeiro programa para explorar o potencial das estruturas condicionais. Nós vamos criar um programa para ler o valor do salário digitado pelo usuário, o salário bruto mensal, e com base nesse valor nós vamos calcular o imposto de renda a ser pago com base em 5 faixas salariais. A primeira faixa é para valores abaixo de R$ 1.903,99, que é isento de pagar imposto de renda. Temos também a segunda faixa para aqueles que recebem entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. Essas pessoas pagam 7,5% de imposto ao mês, menos uma dedução de R$ 142,80. Mas essa dedução vamos deixar para explicar um pouco mais na frente quando nós realizarmos o cálculo. Então, basicamente, o que o programa vai fazer é calcular o imposto a ser pago pelo usuário com base no salário bruto mensal que foi informado por ele na entrada. E o que é que a gente deve exibir como saída? O programa deve exibir como saída 3 informações. A primeira, o valor da alíquota de imposto, que é referente a esses percentuais. Então, por exemplo, se o usuário recebe um valor de R$ 1.000 que se enquadra na faixa 1, vai aparecer a mensagem isento, 0%. Se o usuário se enquadra na faixa 4, por exemplo, ele vai exibir 22,5%. Então, a alíquota do imposto a ser impressa são esses percentuais que vão variar de acordo com a faixa no qual o salário do usuário se enquadra. A segunda informação é o valor mensal do imposto a ser pago. Esse valor mensal vai ser calculado com base na alíquota, nesse percentual, e também na dedução. E por último, a terceira informação que o programa deve exibir é o valor anual do imposto a ser pago, que nada mais é do que o valor mensal multiplicado por 12. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o valor do salário bruto mensal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída 3 informações: a alíquota de imposto, o valor mensal do imposto e o valor anual do imposto. Bom, eu vou começar a escrever meu programa aqui na função main, descer um pouco a tela, e vou começar com a declaração das variáveis. E para esse problema específico, nós vamos precisar de 6 variáveis com casas decimais, variáveis do tipo double. Eu vou declarar a primeira variável, chamada salário, a segunda variável vai se chamar alíquota, para armazenar a alíquota do imposto de renda. A terceira variável vai se chamar dedução, deducal, não pode haver acento. A quarta variável vai se chamar imposto mensal. E a última variável, que vai se chamar imposto anual. E uma vez que eu declarei as variáveis, eu posso partir para o processo de obtenção dos valores, que nesse algoritmo é equivalente ao processo de entrada. Descer um pouco a tela, vou emitir um comando de saída padrão, um console write, com a mensagem digite o salário bruto mensal, colocar 2 pontos e colocar um cifrão para estilizar. Logo em seguida, vou precisar obter do usuário o valor do salário. Então, vou utilizar um comando console.readline. Porém, essa informação que eu vou obter do usuário tem que ser interpretada como um valor com casas decimais. Por esse motivo, eu preciso converter essa entrada com o comando convert.toDouble. E essa informação convertida vai ser armazenada dentro da variável salário. Então, vou atribuir a entrada à variável salário. Bom, e uma vez que eu terminei o processo de obtenção dos valores, eu posso partir para a etapa de cálculo do imposto, que é equivalente ao processamento desse algoritmo.
E para fazer esse cálculo do imposto, eu vou precisar comparar o valor dessa variável salário com uma série de outros valores que são referentes às suas respectivas faixas. Basicamente, eu vou precisar verificar em qual dessas 5 faixas se enquadra o salário que foi digitado pelo usuário. E para fazer isso, eu vou precisar criar uma estrutura condicional. Vou descer de volta aqui a tela e vou começar a criar minha estrutura condicional. Eu vou primeiro criar toda a estrutura e depois eu vou escrever as expressões condicionais. Eu vou começar a partir da faixa 5. Vou fazer o processo inverso para que o algoritmo fique mais claro e mais óbvio. Caso contrário, ele vai verificar a faixa 4, faixa 4. Caso contrário, eu vou criar uma outra condição para verificar a faixa 3. Caso contrário, uma outra condição para verificar a faixa 2 e, se não satisfizer nenhuma das primeiras 4 condições, ele vai simplesmente considerar que se trata da primeira faixa. Bom, agora eu vou escrever as expressões condicionais de cada uma das faixas. No primeiro condicional, eu preciso verificar se o salário é maior que R$ 4.664,68. Se o salário for maior que esse valor, significa que ele está na 5ª faixa do imposto de renda. E por esse motivo, a sua alíquota vai ser igual a 27,5%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 4.664,68 e, ao mesmo tempo, o salário for maior ou igual a 3751,06, significa que ele se enquadra na 4ª faixa e, por esse motivo, a sua alíquota de imposto vai ser igual a 22,5%. Caso contrário, se o seu salário for menor ou igual a 3751,05 e, ao mesmo tempo, for maior ou igual a R$ 2.826,66, ele se enquadra na 3ª faixa do imposto de renda e, por esse motivo, a sua alíquota vai ser igual a 15%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 2.826,65 e, ao mesmo tempo, se o salário for maior ou igual a R$ 1.903,99, significa que ele se enquadra na 2ª faixa e a sua alíquota é igual a 7,5%. E caso o salário não se enquadre nem na 5ª, nem na 4ª, nem na 3ª, nem na 2ª, significa que só pode se enquadrar na 1ª faixa. Então, por esse motivo, eu não preciso nem declarar o condicional if aqui, porque se não satisfizer nenhuma dessas condições, logicamente, ele vai executar o comando else. E, dessa forma, a alíquota na 1ª faixa vai ser igual a 0. Bom, só que além da alíquota, eu preciso também calcular a dedução. Como eu havia falado anteriormente, em cada uma dessas faixas existe a aplicação da alíquota e a aplicação de um valor de uma dedução. Essa dedução ela é diferente em cada uma das faixas, por esse motivo eu preciso aplicá-la de forma diferente para cada uma delas. Então eu vou descer novamente o meu algoritmo, vou para a faixa 5, e caso o salário se enquadre na 5ª faixa, além da alíquota, ele também vai ter uma dedução de R$ 869,36. Para a faixa 4, essa dedução é igual a R$ 636,13. Para a faixa 3, eu tenho uma dedução de R$ 354,80 e para a faixa 2, eu tenho uma dedução de R$ 142,80. A faixa 1, a dedução é igual a 0. Uma vez que eu terminei de criar minha estrutura condicional para aplicar de forma diferenciada tanto a alíquota como a dedução para cada uma das faixas salariais, eu posso partir para o cálculo do imposto mensal. Então, eu vou escrever imposto mensal vai ser igual ao salário multiplicado pela alíquota dividido por 100. Bom, a divisão por 100 é necessária porque o valor da alíquota ela está expressa em valores percentuais brutos, então é necessário dividir por 100 antes de multiplicar pelo valor do salário.
Bom, só que o valor do imposto mensal não é calculado apenas pela alíquota. Existe também a subtração da dedução. Então, após aplicar a alíquota, eu preciso subtrair a dedução. Uma vez calculado o imposto mensal, eu posso calcular também o imposto anual, que nada mais é do que o próprio imposto mensal multiplicado por 12. Bom, aqui eu preciso te alertar sobre algo muito importante, que é o fato desse cálculo do imposto de renda que nós estamos fazendo nesse exercício não ser 100% perfeito. Ele não leva em consideração o valor do 13º salário e nem as férias, que são valores que entram também no cálculo do imposto. Uma vez que eu terminei de realizar o cálculo, eu posso partir para o processo de exibição dos resultados, que nesse algoritmo é equivalente ao processo de saída. Bom, esse algoritmo específico ele precisa exibir como saída 3 informações. O valor da alíquota do imposto a ser pago, que já foi calculada na nossa estrutura condicional com base no salário. Precisa exibir o valor mensal do imposto a ser pago, que nós já calculamos, e o imposto anual. Então, eu vou começar com o comando de saída padrão, console writeLine. Vou começar com um pulo de linha e vou escrever salário, : Começar exibindo o salário que foi digitado pelo usuário. Colocar um cifrão e vou concatenar com o conteúdo da variável salário. Posso copiar e colar para simplificar? E vou exibir a primeira informação do exercício, que é o valor da alíquota do imposto de renda, que vai ser o conteúdo da variável alíquota. Aqui eu não preciso colocar pulo de linha não. Bom, aqui na alíquota eu também vou substituir esse cifrão e vou concatenar um símbolo de percentual, mais conveniente. Vou copiar e colar, apagar, porque agora eu vou exibir o valor do imposto mensal. E aqui eu posso colocar um cifrão novamente. Vai ser igual ao conteúdo da variável imposto mensal. E por último, eu vou exibir o imposto anual. Imposto anual. Bom, uma vez que eu terminei de escrever o algoritmo, a gente só precisa executar e verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos planejando. Eu vou abrir o terminal, criar um novo terminal. Bom, eu preciso acessar a pasta onde está contido o projeto, que é a pasta main. Então aqui eu vou acessar cd main, e dentro da pasta main, que é a pasta onde está o projeto, eu vou executar o .NET espaço run. Bom, e uma vez que o programa foi executado, eu vou fazer alguns testes e verificar se os valores de salário digitados realmente se enquadram em suas respectivas faixas salariais. Eu vou começar com o valor R$1.000, que eu sei que se enquadra na primeira faixa de imposto de renda. Vou pressionar Enter. Eu observo que o resultado é exatamente o que eu havia esperado. Para um salário de R$1.000, a alíquota é de 0% e o imposto mensal e anual também são iguais a 0. Vou limpar a tela e vou executar novamente. Mas agora eu vou colocar um valor de 2.500, que é um valor que se enquadra na segunda faixa. Pressionar Enter e eu observo que o resultado está correto. Segunda faixa, a alíquota é de 7,5%. E aqui estão os valores mensais e anuais a serem pagos como imposto de renda. Vou limpar a tela e vou executar pela terceira vez. Só que agora eu vou colocar um salário de 3.500, que se enquadra na terceira faixa salarial. Vou pressionar Enter. Perfeito. Uma alíquota de 15% e o imposto mensal e anual para um salário de R$3.500. Vou executar, limpar a tela e executar pela quarta vez. Agora vamos colocar um salário de 4.000, que é um salário que se enquadra na quarta faixa salarial do imposto de renda. Pressionar Enter e observe que o resultado está correto. Alíquota de 22,5% e o imposto mensal e anual para um salário de R$4.000. Vou limpar a tela e executar pela última vez para fazer um teste com um salário de R$10.000, que é um salário que está acima do limite máximo e por esse motivo se enquadra na quinta faixa salarial. Vou pressionar Enter e observe que o resultado é correto, 27,5% de alíquota. Aqui estão expostos os valores mensais e anuais de imposto a ser pago para um salário de R$10.000. E dessa forma a gente percebe que o programa está funcionando exatamente da forma como nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui abaixo na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você.
Até mais!